O medo é a defesa dos covardes. Esse é um título muito forte, muito duro, mas é um título realista. Porque o medo, na verdade, é o mecanismo psicológico e emocional que mais trava a vida da pessoa para o sucesso, o crescimento e a sua realização. Eu vou dar uma visão sobre esse tema muito diferenciada que talvez possa destravar a vida de muitas pessoas. Mas antes disso, quem não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva. Será um prazer em tê-las aqui. E acionem o sininho de notificações para termos o aviso de quando temos novos vídeos que são frequentes aqui no canal. Certo, gente? Então, vamos caminhar junto por uns minutos. Se preparem, se segurem na cadeira aí, tá? Eu não vou falar do medo ou dos medos patológicos, as fobias e o pânico, que na verdade são mais ou menos 10% no mundo que vivem esse problema. Esse é um problema psiquiátrico, é um problema médico, é um problema de medicamentos, etc. Eu vou falar de um outro universo de medos que 90% das pessoas vivem e pouquíssimas pessoas têm consciência disso ou não computam esse fator como medo e como grande freio para o crescimento, certo? Mas para isto, essas 90% de pessoas que vivem esse problema, eu quero fazer alguns questionamentos antes, para, na verdade, desenrolar o nosso tema. Você já fez a conta? Quantas coisas que você poderia fazer, que você deveria fazer, que são possíveis e que você não faz? E você sabe que você tem todas as justificativas, os argumentos adequados para dizer que não foram feitos por tais razões. Esse é o primeiro questionamento que se faz. Segundo, você já avaliou quantos desejos e quantas vontades legítimas que você tem e que você não realiza e que você frustra? Novamente, você, eu, todos arrumamos argumentos, justificativas, defensivas para não ter feito e para não fazer a realização desses desejos. E o terceiro questionamento: você já se perguntou onde é que foi parar aquela coragem de gigante que nós temos como ser humano? Quando nascemos, quando criança, quando jovem, onde é que foi parar aquela coragem fantástica que nós tínhamos quando éramos realmente sadios, perfeitos, plenos? Porque se nós tivéssemos essa coragem hoje, nossa vida seria extremamente diferente. Mas onde é que ela foi parar? E o quarto questionamento, uma síntese, você nunca fez a conta de quanto tudo isso te custa? Você nunca parou para calcular, para colocar na ponta do lápis, ou ao menos ter uma noção desse universo objetivo e subjetivo, de qual é o preço que ele custa na tua existência e na tua vida? Certamente você nunca faz essa conta. Então observe uma questão aqui, ó. Nós nos preocupamos muito com os medos conscientes. Fobia de cobra, de aranha, de lugares abertos, escuros, pânico por uma razão ou por outra que nem sabemos bem porquê. Então esse é um fato muito comentado no mundo inteiro. São quadros conhecidíssimos e tratados, inclusive. Agora, quem fala de medos inconscientes? Quem trata do que está por trás dos bastidores de tantas e tantas coisas que nós não fazemos e que são debitadas, justificadas em outros aspectos? Por isso que o título do vídeo, o medo é a defesa dos covardes. Porque o medo que está por trás dos bastidores de infinitas coisas, ele cria as defesas, ele cria os argumentos, ele cria as justificativas. E nós, que as criamos consciente e inconscientemente, somos os primeiros a acreditar nelas. São defesas que barram grande parte da nossa vida. Então, como não se faz a conta? Porque não se sabe fazer a conta. Isso é quanto que eu estou perdendo da minha vida, do meu sucesso, da minha economia e por quê? Claro que existem N fatores e nós já sabemos disso. Mas se você começar a fazer as contas, como eu disse antes nos questionamentos, qual é o custo de tudo isso? De renunciar desejos e prazeres legítimos, de deixar de fazer coisas que você poderia e deveria fazer.
e de tantas outras coisas você se assusta. Eu vou te dar um pouco a conta de 40 anos de experiência como psicoterapeuta do que isso custa. Primeiro custo que existe aqui são doenças orgânicas. Quando você, por medo, por insegurança, por covardia, por qualquer coisa, você não realiza a tua vida. Isso é, não realiza os teus instintos, os teus desejos, as tuas vontades que são naturais, que são pungentes. Você pode ter e certamente vai ter desequilíbrio orgânico e emocional. Então esse é o primeiro custo. O segundo custo, de fato, é uma alteração emocional até generalizada, onde você vai, a partir dessa alteração emocional, que ela se chama insegurança, se chama ansiedade, se chama medo oculto, ela acaba complicando relações, complicando a vida amorosa, complicando a vida familiar, complicando N coisas. Então esse é um outro custo que deve ser computado. Um outro custo que não é realmente computado é que 2/3, possivelmente, do nosso crescimento e do nosso ganho econômico, ele é dissipado por essas razões que são ocultas e que nós não consideramos, que se chamam medo, certo? Mais do que isso, as perdas, na verdade, econômicas, junto com as perdas de crescimento, elas são talvez o maior testemunho, porque quando eu devo fazer uma escolha, eu não a faço. Quando eu devo empreender um negócio, eu não empreendo. Quando eu devo abandonar uma coisa, eu não abandono. Quando eu devo realmente decidir de pagar o preço, eu não pago. Então, o preço econômico, talvez junto com a saúde orgânica, sejam os dois maiores custos que tem arquitetados por alguma coisa inconsciente que se chama medo. E por fim, nós temos que considerar que nessa conta tem que ser creditado nessa conta sofrimentos, dores, angústias, ansiedades e frustrações. Gente, a nossa vida concreta não é um reduto de bloqueios, de censuras ou de medo. A nossa vida é uma outra coisa, é um outro caminho que nós precisamos desbloquear, destravar e procurar crescer. Então, o que eu coloquei, na verdade, o que existe por trás dos bastidores dessas perdas, dessa conta muito cara que eu levantei agora? Essa conta é real. Se você começar a observar, a maioria dos seres humanos, a maioria esmagadora, não só 90%, muito mais, eles não crescem 1/5 do que poderiam crescer, do potencial que eles têm e da oportunidade que eles têm. É perdido. Perdido e acomodado e justificado e defendido, certo? Como normal e como no final não foi possível. Claro que devemos ter uma taça de consolação e dizer que não foi possível. Não é que não foi possível. Houve outros fatores no meio. Então, o que existe por trás dos bastidores dessa conta muito cara que nós pagamos economicamente e existencialmente? Existe o medo. Medo de quê? Medo da crítica, por exemplo. Quantas coisas você deixa de fazer porque vai ser criticado, porque tu tem que sustentar um ego inflado, porque tu não pode ser raspado no teu ideal, certo? A crítica, medo da crítica. Se tu analisar só esse aspecto, tu vai te assustar de quantas coisas você não faz, não experimenta, não ousa, não inicia porque você tem medo da crítica. Crítica do pai, crítica da mãe, crítica da esposa, crítica dos filhos, crítica da sociedade, crítica dos outros. Para você manter um ego ideal, um ego inflado que você nem tem consciência disso, certo? Então, por trás dos bastidores existe o medo da crítica. Existe o medo de desapontar as pessoas, certo? Eu não faço, poderia fazer, quero fazer, mas vou desapontar, vou descontentar. Portanto, vou perder o amor da pessoa, vou perder o afeto, vou perder a consideração. Então, o medo de desapontar uma outra pessoa é impressionante quanto que ele nos corta as pernas. E não é outra coisa. Ele é encoberto por vários elementos, mas na base está o medo de desapontar, certo? O medo de não ser amado, por exemplo. Eu devo pisar fininho, estar pisando em ovos, me comportar, não desapontar, não criticar, estender o tapete, puxar o saco, ser submisso, porque eu preciso ser amado.
Medo de não ser amado. Gente, o medo de não ser amado move tudo. Estou cansado de atender no trabalho terapêutico, durante todas as minhas décadas de trabalho, a pessoa que tem como base fundamental um medo de não ser reconhecido, medo de não ser valorizado, medo de não ser aceito, medo de ser desprezado, que no fundo significa medo de não ser amado, certo? E um outro medo é o medo de crescer, o medo de ser livre, o medo de assumir a vida, o medo de pegar o touro pelo chifre, mas o medo de ser livre. Nós sabemos disso. Ter nossas amarras, os nossos pontos seguros, o nosso conservadorismo, me dá uma tranquilidade. Eu estou justificado. Eu tenho argumentos de sobra, defesas de sobra, para dizer que eu não vou crescer, não posso crescer e que não devo crescer. Você ambiciona crescer, saliva a boca, brilha os olhos pelo crescimento, pela riqueza, pela felicidade, por tudo. Mas o medo de crescer, o medo de assumir a vida como um gigante, talvez seja o medo dos medos. Alguma coisa estranha que está no nosso inconsciente, no reduto profundo da nossa mente, bloqueia para que eu não seja realmente um gestor de sucesso integral no percurso da minha vida, que eu possa realmente ser livre e assumir a construção do crescimento como eu quero e como eu devo, certo? E por fim, existe o medo de ganhar, o medo da vitória, o medo de arriscar-se. Portanto, sabe o que é o medo da vitória? Medo de ser feliz. Nós aprendemos demais a psicologia do sacrifício, do sofrimento. Estamos habituados, estamos automatizados. O sofrimento faz parte do jogo. O sacrifício faz parte do crescimento. O sacrifício é próprio dos líderes e dos grandes, mas eles fazem um sacrifício para ganhar mais em seguida, para ter aquela abundância, para ter aquela felicidade, para ter aquela liberdade. Então, o medo de ganhar, o medo de ter, e aí tem justificativas. Pobres que não têm, gente que passa fome e tantas coisas. Por isso que o título do meu vídeo é O Medo é a Defesa dos Covardes. O medo consciente ou inconsciente, agora falando do medo inconsciente, que está por trás de tudo aquilo que você poderia fazer e deveria fazer e não faz. Por exemplo, a preguiça é uma defesa, encampada pelo medo, certo? A não decisão por uma coisa desafiadora, ela está pautada pelo medo, porque eu faço a coisa mais segura. O conservadorismo está pautado pelo medo de usar, de libertar-se, de perder, certo? Então existe um título de base no inconsciente do humano que ainda é muito misterioso, esse título: medo de qualquer coisa. Hoje, gente, na psicologia de ponta no mundo, existe a descrição milimétrica de onde parte esse medo. Isso é da base do reduto do inconsciente, de onde ele parte e como ele articula milhões de defesas para que eu me sinta justificado e me sinta, de um certo modo, confortado pelo fato de não poder crescer e não poder ser feliz, certo? Gente, esse é o recado sobre o medo é a defesa dos covardes, porque é assim. E quem quiser conhecer tudo sobre o medo, tudo, um tratado completo sobre o medo já está disponível dentro da comunidade Recanto das Águias. Um curso completo que exaure todas as informações sobre o medo patológico, fobias, pânicos, e o medo inconsciente, que é o medo mais interessante a ser tratado e ser vencido. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!